Oi, boa noite. Boa noite, o pessoal tá entrando. Para aqueles que estão entrando agora, já vai avisando as outras pessoas que a nossa live está começando agora. E aí a gente pode informar mais pessoas, né? Discutir com mais gente juntos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Andréia. Auxiliadora, boa noite. Neide, boa noite. Muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, para poder falar desse assunto tão importante, né? Boa noite, Mari. Luísa, Ana, auxiliadora. Amém, amém. Tá dando para ouvir bem? Vocês coloca assim um joinha para mim se o som e tá bom. Boa noite, né? Que bom. Então vamos aguardar só mais um pouquinho. Se vocês puderem convidando, né? Clica ali nesse aviãozinho e convida outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre gordofobia. É uma série de lives que a gente vai fazer. São 3 dias de live, hoje, amanhã e quinta-feira. Nós teremos 2 convidados, uma convidada amanhã, que é a Maiara, e na quinta-feira é o Roberto Caldeira. E vai ser bem legal. Oi, Bel, boa noite. Então, essas lives, elas vão falar sobre gordofobia, olhando a gordofobia por vários ângulos diferentes. Por isso que eu chamei 2 convidados, né, que entendem muito bem o que é gordofobia, até porque eles já sofreram muito, hoje acho que bem menos, mas ainda sofrem com essa questão. E eu acho que precisa ser discutido não apenas com relação às pessoas que têm problemas com peso, pessoas que são gordas, mas que precisa ser discutido com todos, né? Com tanto os profissionais da área de saúde, como também das pessoas que são magras, de pessoas que estão dentro do peso ideal, porque a gordofobia ela pode vir de vários lugares diferentes, né? Então, essa discussão, ela é extremamente importante para que a gente possa ter uma sociedade vivendo de forma melhor, né? Que as pessoas não sofram pelo que elas são, não sofram pela cor da pele, não sofram porque são gordas, não sofram porque têm diferenças políticas, enfim. A gente precisa ter uma vida melhor, né? Que as pessoas consigam ter maior compreensão e respeito umas com as outras. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa ter respeito por todos, né? E por todas as opiniões também. Então, para vocês que estão entrando agora, coloquem aí nesse aviãozinho, cliquem para tá chamando outras pessoas para a gente começar essa discussão. Então, daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Então, o tema dessas 3 lives ficou sem espaço para gordofobia. Por que eu escolhi esse tema, né? Sem espaço para gordofobia? Porque quando a gente fala de pessoas com problemas de obesidade, pessoas gordas, o que mais normalmente as pessoas falam? Ah, aqui não tem espaço para você. Aqui não tem uma roupa que te cabe, essa cadeira não te cabe porque ela é pequena, então te falta espaço. Ah, se você vai entrar num carro aqui na parte de trás não dá para entrar porque vai faltar espaço. Então sempre estão falando da questão de espaço
tamanho, né, que a pessoa obesa ocupa e que não tem espaço para ela. Então, a sociedade, os espaços públicos, a vida já vai mostrando para essa pessoa que ela não está cabendo naquele lugar. Então, por isso que a gente escolheu esse nome Sem Espaço para Gordofobia, porque o único espaço que tem que faltar é esse. As pessoas não têm que ser maltratadas ou destratadas por questões do seu peso, pela sua constituição corporal. Elas merecem e precisam ser respeitadas como todos, negros, brancos, que tem todas as outras diversidades, questões políticas, religiosas, todos precisam ser respeitados naquilo que são, né? Então, a gente vai começar a falar sobre esse assunto e para que contextualizar, né, do porquê que eu resolvi falar esse assunto agora. Porque alguns meses atrás, a gente teve uma campanha chamada Vidas Negras Importam. Vocês devem se lembrar que houve um assassinato nos Estados Unidos de um homem negro que foi morto por um policial branco que ficou colocando, né, o seu joelho no pescoço dele por 8 minutos e acabou matando essa pessoa. E eu lembro que eu fiz alguns posts nas minhas mídias sociais colocando Vidas Negras Importam. E eu fiquei surpresa, em algumas partes agradavelmente surpresa, mas em outras nem tanto, quando eu percebi que pessoas que me conheciam e que eu as conhecia deram opiniões que, assim, mostrando a falta de informação da pessoa, né? Começando pela fala assim: querida, todas as vidas importam. É evidente que todas as vidas importam. É evidente isso. Mas só que na sociedade que a gente vive, não são todas as vidas que importam. Quando você vê que policial mata negros, né? Homens negros, meninos negros, e ninguém tá nem aí. Quando você entra numa faculdade de medicina, numa faculdade de odontologia, e você não encontra negros fazendo aulas lá, estudando e se formando. Então, assim, dizer que todas as vidas importam de modo igual, isso não é verdade. Porque a gente tem uma segregação. Quando você vai e olha pessoas negras em subempregos, né, como uma empregada doméstica, como um coletor de lixo, tudo bem, isso é normal. Mas se o médico que te chamar para você ser atendido for um negro, você vai falar, nossa, né? Quase como, o que tá fazendo aqui? Então, quando eu ouvi esses discursos, me chamou a atenção uma coisa que uma filósofa que eu acompanho, chamada Lúcia Helena, fala. Quando você ouve alguém que você conhece e que faz um discurso para você que mostra a total desinformação desta pessoa, que essa pessoa não sabe do que ela está falando, e quando uma pessoa branca fala do sofrimento de um negro, que não é tanto sofrimento assim, não é tanto problema assim, sendo que ele não sabe como é a vida de um negro, sendo que ele não sabe o que um negro passa, ele não está falando de um lugar que ele conhece, ele está falando de um lugar hipotético, que ele acredita que seja de tal forma. Então, voltando para a Lúcia Helena, quando eu fiz uns cursos dela, ela diz assim, que toda a experiência que você vive, você deve transportar essa mesma experiência para outras áreas da sua vida. Então, eu ouvindo a fala de amigos meus, brancos, falando de negros e minimizando essa questão do racismo, eu comecei a perceber que ele não sabia que ele estava falando, mas ele achava que sabia.
E que de repente eu, Fátima, podia ter esse mesmo olhar para muita coisa, achando que eu sabia, e de repente podia ser que eu não soubesse. E aí eu comecei a pegar essa mesma reflexão e o primeiro lugar para o qual eu levei esse pensamento foi para minha profissão. Eu sou nutricionista há 27 anos, né? E o que normalmente os nutricionistas pegam dentro dos seus consultórios? Pessoas que querem emagrecer. E aí eu fiquei pensando, nós estudamos muito, né? A gente estuda uma série de coisas para poder tratar uma pessoa. Mas eu nunca fui gorda. Eu nunca fui gorda na minha vida. O dia que eu pesei mais, eu pesei 63 quilos, grávida de gêmeos com 8 meses de gestação. Então, eu nunca fui obesa. Eu nunca fui uma pessoa compulsiva. E eu trato pessoas obesas e eu trato pessoas compulsivas. Então, muita coisa que eu falo é porque eu acho que é assim. Eu acho. Mas eu não tenho certeza. Por que eu não tenho certeza? Porque eu nunca fui. Eu não posso falar como é para uma pessoa que é obesa compulsiva, como ela, de fato, ela vai conseguir controlar aquela alimentação. Hipoteticamente, eu falo, olha, tenta colocar num prato menor, né? Quando você for comer, come uma fruta antes ou come uma verdura antes. Então, você vai dando algumas orientações que, na verdade, hipotéticas. Porque eu não sou gorda. Porque eu não sou compulsiva. Então, eu não sei como é ser essa pessoa. Então, exatamente por isso que eu decidi levantar e abrir esse espaço para a gente tratar sobre gordofobia, né? Porque hoje a gente sabe que 55,7% da população do Brasil está acima do peso. E, na verdade, esta é um número muito grande de pessoas que não estão sendo vistas. Ou melhor, elas não são vistas com bons olhos. E aí entra a gordofobia. Porque todo mundo, a maioria das pessoas, não vou usar a palavra todo mundo, porque isso é generalizar muito. Mas assim, a grande maioria das pessoas acha que todo gordo é culpado. Ele é culpado de ser gordo. Enfim, ele come porque ele quer. Ele come porque ele não tem vergonha na cara. Isso é gordofobia. Quando você vê uma pessoa na rua e ela tá comendo alguma coisa, você já olha pra ver que peso que ela tem. Ó, tá comendo porque é gordo. Ah, não tem roupa pra você aqui nessa loja, né? Quantas vendedoras da porta da loja ali, ó, na frente da porta da loja, olha assim embaixo uma pessoa e fala assim, ah, nem precisa entrar, porque aqui não tem roupa pra você. Quantas vezes a pessoa vai ao médico, tá lá com dor de cabeça, e o médico fala, você tá com dor de cabeça porque você é gordo. Você vai ao dentista, ah, eu tô, né, preciso tratar um abscesso no dente, e sai de lá com uma dieta para emagrecer. Isso tudo eu tô falando de coisas que eu ouvi, né? Que eu chamei pessoas que sofrem com gordofobia e falei para elas, me conta como é a sua vida, como é o seu dia a dia. E aí eu fui percebendo que as coisas eram muito mais graves do que às vezes a gente acha que é. É muito sério você não caber no mundo que você vive, porque as pessoas não permitem que você caiba. É muito duro isso. As pessoas, você não pega, vai para uma academia e vê obesos mórbidos nessa academia. Você não vê. Você pode ver lá um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais cheinho, mas uma pessoa obesa, grau 2, 3, você não vê.
Porque o que, que você vê nas paredes normalmente das academias? Aquele povo com aquele corpo escultural. Que você olha e fala, isso aqui é um deus grego. De tão lindo e tão perfeito que é aquele corpo que está sendo lá exibido. Às vezes a pessoa não vai para uma academia porque ela não sabe se a esteira que está lá comporta o peso dela. Porque aquele banquinho da bicicleta ergométrica não cabe o bumbum dela. E quando ela chega lá, né, com a sua camiseta larga, com a sua garrafinha de água, todo mundo olha. Tipo, o que é que esse gordo tá fazendo aqui? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, olha, eu fui pra academia e o professor de educação física que tava lá, né, nem ligou pra mim. Só falou, ó, pega esse aparelho aqui, você usa assim, assim, assim e tchau. E a pessoa ficou lá, abandonada, enquanto ele estava dando atenção a outros alunos com um corpo melhor, mais bonito, mais bem definido. Então, tanto quanto a gente vê no racismo, que tem muito racismo, que ele é uma coisa estrutural, porque vem de uma estrutura de sociedade, a gente vê a gordofobia também sendo estrutural. Porque vocês vão ouvir isso nas lives que virão amanhã e depois. Quantas pessoas deixam de sair de casa porque elas não sabem se elas vão passar na catraca do ônibus que elas vão pegar. Quantas pessoas não vão mais ao médico, não vão mais ao dentista, não vão mais à nutricionista, porque a única coisa que se fala é: você é gordo, para de comer. Então, eu resolvi colocar dúvidas agora, sabe? Sobre tudo aquilo que eu já vivi como profissional, tudo aquilo que eu própria já fiz de trabalho, eu resolvi colocar um ponto de interrogação nisso tudo. Será que eu tô certa como profissional? Como nutricionista? Será que eu não sou gordofóbica? E aí, fazendo essa autoavaliação, né? Essa autoanálise e observando e ouvindo quem tem o direito à palavra, que é quem é obeso, que pôde me dizer e ter a liberdade de me dizer tudo o que pensa. Eu percebi que eu sou gordofóbica. Gordofóbica a propósito? Gordofóbica de caso pensado? Não. Gordofóbica igual muitos dos meus amigos que me conhecem, que convivem comigo, que eu sei que me amam, têm preconceitos raciais e nem sabem que tem. Então, hoje, eu tô aqui sendo honesta, porque eu acho que é necessário que a gente seja honesto diante de situações tão sérias e tão graves. E por que eu digo que eu já tive pensamentos gordofóbicos? Porque quantas vezes uma pessoa foi ao meu consultório, eu passei lá um cardápio, uma dieta, a pessoa voltou, perdeu meio quilo. E eu pensei assim, ela deve ter comido um monte de coisa. Deve ter comido um monte de outras coisas. Não seguiu o cardápio. De repente, essa pessoa fez o cardápio correto. E sabe que horas que eu descobri isso, gente? Que eu não estava correta? Quando eu comecei a fazer jejum intermitente, que eu fui para um spa e eu passei a consumir com médicos, nutricionistas, todo mundo lá, dentro de um ambiente seguro. E eu passei a consumir 500 calorias por dia, 500 calorias por dia. E de repente, no dia seguinte eu tinha que me pesar e teve dias que eu cheguei a aumentar 50 gramas. Como?
como que eu consegui aumentar 50 gramas com 500 calorias por dia. Não entendi. De repente, aquela pessoa que veio ao meu consultório, eu fiz a dieta e foi para casa, passou 15 dias, voltou, não perdeu nada, perdeu 500 gramas só. Eu falei, não é possível. Não é possível que ela tenha feito isso e tenha engordado, ou tenha ficado no mesmo peso, ou tenha perdido só 500 gramas. Isso é gordofobia. É você não acreditar no outro. É você pressupor que o outro tá mentindo. Então, quando a gente não está no lugar, ou seja, eu sou magra, eu nunca vou estar no lugar, conseguir estar no lugar de uma pessoa obesa, porque eu sou magra. A menos que lá na frente eu me torne uma pessoa obesa. Aí sim eu vou falar, não, agora eu tô aqui nesse lugar, eu entendo. Mas enquanto isso não acontece, eu não sei, de verdade, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com aquele corpo. Eu não sei o que acontece com a pessoa. Fora isso, assim, o que eu vejo? Que a maioria dos profissionais, muitas vezes também não acredita. Muitas vezes não acredita. E aí, essa pessoa tem um atendimento pior, porque a atenção do profissional de saúde a ela é menor, é mais rápido o tempo de atendimento. Porque, enfim, a pessoa come porque quer. A pessoa é gorda porque gosta de comer. A gente não consegue ir além, né? Além disso. Porque um ser humano é muito complexo. A obesidade é uma questão complexa. Em 2013, a partir de 2013, a Associação Médica Americana classificou a obesidade como uma doença. E a Organização Mundial de Saúde, a partir daí, também classificou a obesidade como doença. E a obesidade é uma doença crônica, multifatorial. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que geram obesidade. Então, tem fatores genéticos, tem os fatores metabólicos, a questão da alimentação e de como o metabolismo dessa pessoa funciona. Tem os fatores sociais, tem os fatores socioeconômicos, tem os fatores ambientais, tem os fatores políticos, né? Nós temos uma série de fatores. Temos os fatores psicológicos. Então, são muitos fatores. Uma pessoa, ela não é só... é obesa só porque come. Só porque ela come muito. Ela come. Às vezes ela come muito, às vezes ela não come muito. Eu já vi uma série de pessoas que comem pouco e são obesas. Então, eu quero chamar atenção para isso, sabe? Pra gente parar com o julgamento antecipado. Pra gente acolher, né? Acolher a todos. Todos, eu não tô falando só obeso, mas acolher a todos. De forma humanizada. A obesidade, ela é uma doença, mas há uma série de causas para essa doença ter acontecido. E eu já observei que muitos de nós que somos profissionais, né, de saúde, a gente muitas vezes dá ênfase à obesidade em si, ao peso corporal, e dá pouca ênfase a todos os fatores que geraram aquele peso. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que vocês me digam sim ou não, tá bom? Quem já teve problema com peso? Quantas vezes foi a um médico ou uma nutricionista, pesou, viu lá, ó, tá acima do peso, tal,
e o profissional de saúde pesquisou o que estava acontecendo na sua vida. Pesquisou assim, olha, mudou alguma coisa na sua vida, como é que você está emocionalmente, você tem tempo para preparar sua comida, qual o seu recurso financeiro para você ter um cardápio melhorado, você mora sozinho ou mora com alguém, quem que prepara essa refeição, como que é a sua relação com a comida. Vocês já tiveram atendimento com todos esses questionamentos feitos a vocês? Responde para mim aí, sim ou não, por favor. E aí, pessoal? Não, 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 sim, não, 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 não. Gente, de um monte de gente que já me respondeu aqui, uma única pessoa disse sim, né? Então, para e pensa. Se é uma doença multifatorial, a gente só tá se preocupando com peso? A gente só tá se preocupando com peso. Só que o peso é a consequência de uma série de fatores que estão acontecendo na vida dessa pessoa. E, no entanto, ninguém está olhando para isso. Ninguém está olhando para esses fatores todos, está olhando para o seu peso. Olha, o seu peso sobre a altura, o seu IMC deu acima de 30, você é obeso. Sendo que o IMC nem serve para classificar de fato, com precisão, obesidade ou não. Porque tem muita gente que às vezes é muito musculoso e vai ter um IMC alto. Tem uma taxa de gordura super baixa. Tem gente que é magrinho, e eu já peguei muitos pacientes assim, que é magrinho, que quando você faz uma bioimpedância, ela tem uma quantidade de gordura extremamente alta, lá 42% de gordura no corpo. E menos de 20, abaixo de 20 de quantidade de massa magra. Então, se a gente for avaliar, peso e altura não servem como um parâmetro preciso de avaliação, né? Com relação ao peso. Então, se a gente for parar para pensar, aqui a minha pergunta, tem nutricionista que sequer pergunta. Eu tenho por hábito de perguntar, por exemplo, se a pessoa gosta de cozinhar, se a pessoa sabe cozinhar. Eu já tive pacientes que eu não mandei nem o cardápio. Eu primeiro orientei, olha, precisa aprender a cozinhar isso, aquilo. Vamos fazer cardápio mais fácil, mais simples. Refeições possíveis de serem feitas. Porque isso sim faz diferença, né? Então, a gordofobia, quando ela aparece em vários âmbitos da vida de uma pessoa gorda, em vários âmbitos. Ela não tem o respaldo do profissional de saúde, que é aquele que estudou, que está lá, que tem todo o conhecimento científico, que está embasando o seu conhecimento, né, e a sua fala. Ela não tem apoio nesse profissional que diz para ela: você é gordo, então você só faz essa dieta aqui, toma essa folhinha e vai para casa emagrecer, depois você volta, né? Ou nem precisa voltar, porque quando você emagrecer, você vai estar curado. Você não tem o suporte de um educador físico que vai falar assim para você: olha, você é uma pessoa obesa, então a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai fortalecer teu pé, a tua perna e a sua coluna para suportar, né? Deixar seu peso melhor estruturado, esse corpo melhor estruturado para suportar o seu peso. E depois que você estiver mais forte, com seu joelho melhor, mais fortalecido, com seus pés, sua perna e a sua coluna melhor fortalecida, aí sim a gente faz um exercício um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais puxado. Não.
é assim, vamos malhar para emagrecer. E aí, dali, não quero nem saber o que vai acontecer. Quantas pessoas chegaram em mim e falaram, meu joelho estourou, porque eu não fui preparado para aquilo, não estava preparado, né? E o profissional também não preparou. Então, quando a gente olha para toda essa situação, isso é gordofobia. Quando você trata o outro como menos. E é isso mesmo, a gordofobia vai se somando, né? Vai se somando a uma série de outros preconceitos, que é preconceito contra a mulher, então, mulher gorda e negra, então, nossa, né? É muito problema junto. E aí, a pessoa começa a achar que ela não tem direitos e que ela só vai conseguir ser feliz se ela emagrecer. Todo mundo que chega para conversar comigo, 90%, 95% das pessoas falam de peso. Independente de como elas estão, mesmo não sendo obesas, elas falam de peso. Ai, me fala alguma coisa para eu emagrecer. Como se emagrecer fosse a solução da vida. Como se emagrecer resolvesse todos os problemas. Como se emagrecer proporcionasse felicidade, bem-estar, ausência de problemas. Só que hoje eu já me questiono como profissional se a obesidade mata tanto, né, como a gente tem nas literaturas, olha, a obesidade reduz a vida das pessoas obesas, mata muito mais. Hoje eu já começo a ter uma dúvida se os obesos morrem mais por conta da obesidade ou se é por conta da falta de atendimento. Ou se é por conta da falta do cuidado que os profissionais deixam de ter, porque simplesmente é gordo. Eu não vou ficar fazendo muitas pesquisas para saber que doença que você tem, porque sua doença é gordura. O obeso vai e desiste de ir para o hospital, desiste de fazer tratamento médico, porque ele sabe que ele vai ouvir sempre a mesma coisa do profissional, então eu nem vou mais. Para que eu vou? Se eu vou chegar lá, ele vai me dar uma dieta e falar, vai para casa emagrecer. Então, será que os obesos morrem tão mais fácil assim por conta da obesidade? Ou é por conta da falta de atendimento? Fora que muitas vezes ele não tem espaço para ficar, ele não tem equipamento para fazer exames, ele não tem cadeira para sentar. Então, gente, é muito difícil. Eu vou dar uma olhadinha nas questões aqui, porque a gente já tem 33 minutos de live. Qual é a diferença entre acima do peso e obesidade? Na verdade, assim, a teoria você está acima do peso quando você tem um IMC entre 25 a 29% do seu peso, né, em gordura. De 25 a 29. Acima de 25, 25,1. Quando você faz bioimpedância, você já tem outras taxas que medem gordura. Acima de 30, você já está em obesidade, aí vai obesidade grau 1, obesidade grau 2 e é pelo IMC. Só que o IMC, ele não é um parâmetro hoje preciso que a gente possa dizer, nem o peso mesmo da balança é preciso. Porque às vezes a pessoa pode ter edema, uma quantidade de líquido muito alta no corpo e não é obesidade aquilo ali, é líquido. A pessoa pode ter mais massa magra, que pesa muito mais do que a massa gorda, e você olhar no peso da balança e falar, nossa, você tá gordo. E não é verdade. Então,
É muito importante que a gente entenda que não dá mais para a gente só ficar nessa medidinha da balança, no IMC, que a gente precisa olhar, né? Ter um olhar muito diferenciado para tratar, para estar tratando a obesidade. Que a gente tem que ter um olhar amplo, olhando para todos esses fatores, esses multifatores que levam, né, à obesidade. E quem disse também que todo gordo tem que querer emagrecer? Eu estou fazendo questionamento. Quem disse? Tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem emagrecer. E aí? Ah, porque você é gordo, você é doente? Quem disse isso? Eu já peguei pessoas obesas com taxas de glicemia, triglicérides dentro da normalidade e já peguei pessoas magérrimas com colesterol altíssimo, com diabetes descompensado, com colesterol e triglicérides no teto. E aí? Então a gente não pode classificar que todo obeso é gordo, todo obeso é doente, né? Todo gordo é doente e todo magro é saudável. Porque tem muita gente que é magra e que vive de lanche, vive de refrigerante, vive de bebidas açucaradas e vive sem comer frutas, verduras, legumes, não come nada disso. Já peguei, mas as pessoas olham e veem uma pessoa magra comendo um hambúrguer com refrigerante, tudo bem. Tudo bem, não tem problema, você é magro. Quantas vezes vocês mesmos já falaram isso pra alguém? Ah, você pode. Ah, você tá comendo coxinha, comendo esfirra pastel? Você pode. Você é magro. Aí você vê uma pessoa obesa tomando um sorvete, só podia ser gordo. Só podia ser gordo mesmo pra estar comendo alguma coisa. Então, isso são pensamentos gordofóbicos. A gente precisa entender por que aquela pessoa tem necessidade tão maior de consumo, ou às vezes nem tem tanta necessidade de um consumo maior, mas que mesmo comendo pouco, aumentam muito facilmente de peso, de uma hora para outra ganha 2, 3 quilos. A gente precisa entender isso de uma forma maior. Agora, também tem uma outra dificuldade que eu vejo, que a gente só vai conseguir tratar melhor, né? Quando eu falo de tratar, eu não tô falando do tratamento de emagrecimento, eu tô falando tratar melhor a pessoa, né? Na hora que a gente entender que essa pessoa, ela precisa ser olhada de uma maneira mais complexa e que a gente tem que procurar tratar a saúde dela e não o peso. O peso não pode ser o primeiro fator de tratamento. Não pode ser emagrecer o primeiro objetivo de tratamento que um profissional de saúde deve dar a uma pessoa obesa. A primeira coisa que nós precisamos talvez começar a olhar, e certamente devemos começar a olhar, é o que provocou. Ou quais os fatores que a gente precisa controlar. Se a pessoa é diabética, vamos deixar essa glicemia correta, compensada. Se a pessoa tem colesterol alto, vamos baixar esse colesterol. Ah, esse triglicérides está alto, vamos baixar esse nível de triglicérides. Ah, a pessoa está com gordura no fígado, grau 1, 2, 3. Vamos reduzir ou eliminar essa gordura no fígado. Ah, essa pessoa está com problema na coluna. Vamos mandar ela para uma atividade física bem dirigida, para que, de repente, ela fortaleça um pouco mais o músculo dessas costas, o músculo abdominal, que ajudam a segurar também a coluna. E aí, ela se sentindo melhor, com menos dor, mais firme, ela consiga fazer uma caminhada que vai melhorar a parte circulatória, que vai melhorar a frequência cardíaca, que vai melhorar a oxigenação do cérebro. Então,
Talvez a gente tivesse que começar por isso e não ser a dieta a primeira coisa que a pessoa vai sair dentro do nosso consultório. Então eu penso, gente, que tá na hora da gente mudar essa história. Mudar essa história. Entendeu? É começar a olhar para a pessoa de outro jeito, de outro ângulo. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa trazer a pessoa de fala para dentro do conjunto de cientistas, né? De profissionais de saúde. A gente precisa começar a discutir obesidade com quem é obeso e não meia dúzia ali, médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo, educador físico, todo mundo magrinho, discutindo de obesidade. Ah, porque a gente estudou sobre obesidade. A gente sabe tudo que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o livro tal de Anatomia de Fisiologia, a gente sabe tudo. A gente só não sabe de obeso. Mas o restante a gente sabe tudo. Então a gente não trouxe essa pessoa para sentar aqui conosco e falar assim, me conta, o que é que acontece? Como é a sua vida? O que passa na sua cabeça quando você senta a uma mesa e você não consegue parar de comer uma forma de bolo? Ou então, o que é que acontece quando você bebe água, come uma maçã e amanhece meio quilo mais gorda no dia seguinte? A gente precisa começar a colocar quem de direito nessa conversa para que a gente possa ter atitudes mais precisas, mais corretas e não ficar supondo que deve ser assim, talvez seja assim. Igual muitos dos meus amigos que são brancos supõem como é ser negro e diz para mim, ser negro como é faz do mundo. Imagina. Ninguém, adoro você, não tem preconceito, ninguém tem. Nesse Brasil, ninguém tem preconceito. Então, não adianta a gente falar de um lugar que a gente não conhece, de um lugar que a gente não vive aqui, ó, não vive na pele. Então, eu acho que tá faltando para que deixe de existir muito de gordofobia no Brasil e no mundo, é a gente começar a se despir, sabe? De autoridade. Eu tenho autoridade porque eu estudei. Eu tenho autoridade porque eu fiz uma faculdade, sou pós-graduada nisso, naquilo outro. Só que todo esse conhecimento que a gente tem sobre obesidade, tudo que a ciência já avançou, não gerou uma vida mais saudável. Não reduziu a obesidade no mundo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A obesidade vem aumentando de forma alarmante no mundo inteiro. Então, é isso que eu queria colocar para vocês hoje. Eu quero saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Aqui coloca, né? A Clarice está colocando que as pessoas tratam a causa e não tratam a obesidade. É exatamente isso que eu tô colocando. A questão psicológica. A questão psicológica, ela precisa ser trabalhada. Precisa, né? A gente precisa entender como que a mente funciona. Por que funciona daquela forma. Todo gordo tem problema psicológico? Tem. Será? Eu acho que alguns têm, mas todos. Será que a gente pode utilizar isso? Todos. Eu acho que quando a gente fala todo mundo, a gente já cai dentro de um buraco do erro. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Tem pessoas que comem porque gostam de comer. Porque gostam. Tem gente que fala pra mim, quando eu adoro o sabor de uma lasanha. Eu adoro o sabor disso, eu adoro o sabor daquilo. Você tem algum problema? Não. Minha vida é super boa, eu trabalho de boa, meu trabalho é ótimo, minha família é ótima, eu vivo super bem. Mas eu gosto de comer. Isso significa que a pessoa tem problema psicológico? E aí, se você é um profissional de saúde que tá descrito lá, olha, a pessoa obesa, né, geralmente tem problema, eu vou classificar assim, não tá querendo dizer pra mim que, né, tem problema emocional.
Então, a gente precisa parar, né? Parar de supor. Parar de só ficar, sabe, achando. O achismo não funciona. E quando a gente tem um achismo sentado sobre a cadeira do conhecimento, né? Que é o conhecimento científico, quando a gente senta ali e fala, eu estudei, eu sei. A gente corre num grande risco de estar errado, que é o que está acontecendo hoje, que é muito claro. É muito claro. Obesidade é galopante no mundo. Todo mundo tem uma fórmula de emagrecimento, né? Não vou usar o termo todo mundo. Muita gente tem uma fórmula de emagrecimento. Se você entra na internet hoje, você vê assim: emagreça, faça um programa onde você vai comer de tudo, onde você vai beber de tudo, não vai passar fome, não vai isso, não vai aquilo, mas você vai emagrecer. Aí você vê aquela musa fitness te dando uma receita de emagrecimento. Aí você vê uma, né, youtuber, olha, vem aqui, tem um programa tal. Aí você vê a Nutri falando, tem o meu grupo de emagrecimento, participe dele. Só que todo mundo tem uma fórmula para emagrecer, mas o mundo está engordando. Alguma coisa está errada. Tudo isso que a gente estudou, tudo isso que a gente está fazendo, tem alguma coisa que está errada. Então é a hora da gente parar e descer, sabe? Vamos descer desse ônibus aqui. Aperta lá o botãozinho, toca lá a campainha e fala, para no próximo que eu quero descer. Isso aqui não tá dando certo, não. Tá na hora da gente repensar. Repensar a nossa vida como profissional. Repensar como eu posso auxiliar, né, as pessoas, respeitar as pessoas de verdade e colocar essas pessoas que têm problemas com obesidade na roda de discussão. E observar se todo mundo quer emagrecer, porque as pessoas têm direito ao seu próprio corpo. Direito. O corpo de uma pessoa obesa não é público, mas a maioria das pessoas acha que é. Porque quantas vezes uma pessoa obesa tá parado no lugar, alguém chega e fala assim, quero te ajudar. Tem uma fórmula que você vai tomar que é super boa. Ou então tem a dieta tal, toma essa dieta que você vai emagrecer. Mas eu não te perguntei nada. Não te falei que eu queria emagrecer, mas a pessoa acha que ela pode ir lá te cutucar e falar assim, olha, tem tal coisa que você vai emagrecer. Quem disse que você pode fazer isso? Quem disse? Ninguém pode fazer isso. Quando uma pessoa quiser emagrecer, ela vai até um profissional e diz, olha, eu não estou satisfeito com o meu peso. E aí o profissional vai lá e verifica como resolver, ou como ajudar, ou como juntos, né, definir um jeito de fazer. Agora, as pessoas acharem que elas podem abordar as pessoas na rua e falar, olha, você tá gorda? Você tem que emagrecer? Toma essa aguinha com limão aqui de manhã em jejum que você vai perder 10 quilos. Entendeu? Pra mim é sem sentido. É sem sentido isso. Então, gente, a gente já tá ficando aqui, chegando nos finalmente da nossa live de hoje. Amanhã, ó, não quero que vocês percam essa live de amanhã, que é com a Maiara Marins Aquino. Ela vai falar sobre gordofobia na área de saúde. E na quinta-feira, com Roberto Caldeira, ele vai falar sobre gordofobia nos espaços públicos. Então, é muito importante que vocês estejam aqui pra gente, sabe, ampliar os nossos horizontes, ampliar os nossos pensamentos, mudar de atitude, né? E juntos construirmos uma vida melhor e mais saudável para todos, para todas as pessoas da sociedade, não só para uns e outros, mas para todos. Então é muito importante que a gente tenha esse pensamento a partir de agora. Queria saber se vocês têm alguma ainda pergunta para fazer, que dá tempo ainda de eu responder alguma coisa. Gente, muito obrigada, viu? Eu queria que vocês dessem um joinha ou assim, se vocês gostaram.
O equilíbrio é o certo, com certeza, que o equilíbrio, né, como diz Buda, o caminho do meio. O caminho do meio é sempre o caminho mais correto de seguir, né? Porque a gente não vai nem para um extremo e nem para o outro. Obrigada, obrigada. Se vocês tiverem algumas questões, amanhã, gente, por favor, estejam todos aqui no mesmo horário, tá bom? Às 21 horas, pra gente estar acompanhando a Maiara, muito linda. Obrigada, Nê, Cláudia. Cláudia, minha amiga de faculdade, um grande beijo. Obrigada. Vai ficar gravado sim, a live vai ficar gravada e a gente vai deixar depois no canal, também eu vou colocar no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês, por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. Quando depois compartilhe, tá bom? Para que mais pessoas possam ver e entrar nessa discussão, que é extremamente importante. E amanhã a gente se fala novamente, tá bom? Depois eu vou tratar sobre essa questão do envelhecimento e da perda de peso, tá? Do acre, que legal. A gente vai falar sobre isso. Na semana que vem, eu vou fazer algumas lives falando sobre alimentação saudável, né? Que a gente tem que focar na saúde e não ter o peso como o primeiro enfoque, tá bom? Então, vocês me acompanhem também, aí eu vou falar sobre todas essas questões. Gostei muito, isso é pensar no próximo com respeito. Obrigada, obrigada. Eu é que agradeço. Gente, fiquem com Deus, boa noite, tá? E até amanhã, às 21 horas, comigo e com a Maiara, tá bem? Beijo, beijo, tchau.